uma disputa ideológica militar e econômica que deixou o mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo. Não deu nem tempo para cheirar os 80 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial. 2 anos após o fim do mais trágico conflito militar da história da humanidade, o mundo estava novamente dividido. Pois seria o conflito longo em que os atores principais jamais se espetariam diretamente. A guerra ficou fria de tantos avanços tecnológicos. Certamente a Creio dos Museus foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. E o pós-recreio dos mísseis era onde você tem um momento em que eles começam a conversar, mas ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Os russos eram muito orgulhosos naquele estado que eles tinham. Tinham passado pela Segunda Guerra Mundial. Era uma grande potência. A corrida espacial foi o ápice da União Soviética e poucos anos os comunistas aplicaram várias derrotas aos americanos. Os pequenos e grandes conflitos iriam se espalhar pelo mundo, em que interesse maior não era nunca de quem matava e morria. O primeiro deles foi a Guerra da Coreia, mas muitos outros se serviriam em diferentes países. Vietnã, Afeganistão, Irã, Iraque, a Guerra Civil Angolana, crises do Congo no Irã, e os golpes da América Latina, Brasil, Chile, Salvador, Honduras, Guatemala, Bolívia, Paraguai, enfim, a lista é longa. Os americanos, por sua vez, seguiam de perto os avanços soviéticos. Em julho de 1969, Neil Armstrong se tornaria o primeiro homem a pisar na Lua. Bom, chega à conclusão que não dá pra viver naquele grau de intenção ameaçando o mundo, mercatônico, nuclear. Esse museu aqui em Moscou é talvez o maior símbolo dos grandes feitos da União Soviética. Ele mostra todo o sucesso dos soviéticos que tiveram na corrida espacial. E a corrida espacial foi o ápice da União Soviética. Em poucos anos, os comunistas aplicaram várias derrotas aos americanos. Conversando com as pessoas daqui, o orgulho desses tempos, os tempos em que a União Soviética era de fato um grande império, uma grande potência. E em 1957 colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, os Sputniks. Naquele mesmo ano levaram ao espaço o primeiro mamífero, a cadela laica. A luta pela hegemonia foi além do nosso planeta. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos iniciaram uma corrida pela supremacia do espaço. 5 anos depois, o aborto de Vostok Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar ao espaço. De lá, revelou ao mundo que a Terra era azul. Bom, foi uma das peças mais interessantes aqui nesse museu em Moscou. Ele é um modelo de descida da espaçonave, que levou o Gagarin para o espaço, tantos os outros. Como eu posso dizer, os Estados Unidos e Rússia iriam transformar o mundo num imenso tabuleiro de xadrez. Certamente a cadeia dos mísseis foi os momentos mais tensos da Guerra Fria. E o pós-creio dos mísseis era onde você tem um momento em que eles começam a conversar. A corrida espacial não terminaram, mas tiveram um vencedor Simba. Os bombardeiros atômicos Yuri Bernard haviam consolidado a hegemonia militar americana e não demorou muito para que a União Soviética desenvolvesse a sua versão da arma mais letal que a humanidade já produziu. Os Estados Unidos defendiam um mundo democrático e livre, mas não pensava 2 vezes antes de apoiar ditadores pelo mundo, como aconteceu nas Américas e também na Europa, com o governo norte-americano, apoiando publicamente ditadores fascistas Salazar em Portugal. Uma corrida nuclear entre as duas potências levou o mundo à beira do colapso. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba, por pouco, não colocou os Estados Unidos e União Soviética em um confronto direto com consequências imprevisíveis. Os comunistas soviéticos seguiam também o mesmo caminho, financiando e armando revoltas e movimentos extremistas por todo o mundo, com destaque para as guerras que assolaram a África nos anos 70. As antigas colônias portuguesas na África, com destaque para Angola e Moçambique, ansiavam pela sua independência entre os anos 60 e 70, lutavam contra os soldados de Salazar com esse objetivo.
Os anos 70 chegaram e ao longo do período de paz relativa reinou entre os Estados Unidos e União Soviética, até que os comunistas pontaram a fazer o que sempre fizeram para conter antecedentes em países dentro dessa esfera de influência. Os soviéticos, desejosos de criarem na África novos e valiosos domínios comunistas, armaram e financiaram grupos guerreiros na região. O resultado foi que, mesmo após esses países terem alcançado a independência, todos esses grupos guerrilheiros começaram a lutar entre si pelo poder dos respectivos países, resultando em guerras civis ainda mais brutais e sangrentas. E em 1979, o Exército Vermelho invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos reagiram com força, porém a Guerra Fria voltou a esquentar. Como eu posso dizer, os tempos eram outros e a economia soviética não mostrava o mesmo de dor dos seus tempos de glória. O desenvolvimento tecnológico levou ao homem o espaço de estagnado. Em 1989, o Exército Vermelho aceitou a derrota e saiu humilhado de Afeganistão. E 9 meses depois caiu o Muro de Berlim. Há 2 anos, a União Soviética seria dissolvida. Apesar dos Estados Unidos e União Soviética nunca se terem enfrentado frente a frente, no campo de batalha, a Guerra Fria viu momentos de grande tensão que quase levaram a uma guerra aberta entre ambas e as superpotências. Como eu posso dizer, nos anos 80 iniciou aquilo que se costuma chamar de Segunda Guerra Fria, o período compreendido em 1979 e 1985, no qual as tensões entre ambos os lados aumentaram, mas de forma quase descontrolável, deixando o mundo mais uma beira da destruição. Nesse período, de um lado estava o soviético mergulhado até o pescoço no Afeganistão, naquilo que a imprensa ocidental chamava de O Vietnã Soviético. E outras personalidades também se destacaram nessa época, como o Papa polonês, João Paulo, segundo ferrenho combatente anticomunista, e o próprio movimento político anticomunista polonês Solidariedade, liderado por Lech Walesa, que seria eleito presidente da Polônia em 1990. Pois era considerado libertando os países dos amarros do comunismo após décadas de dominação. Como eu posso dizer, esse período de grandes intenções levou ao aumento incontrolável nas despesas militares em ambos de blocos, e isso foi determinante para a derrota soviética. E nos anos 80 a economia soviética estava em frangalhos, principalmente por conta de todos esses gastos e também pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. Sbartiov, eleito secretário-geral do Partido Comunista em 1985, iniciou uma série de reestruturações econômicas que ficaria conhecida como a Perestroika. E com isso, apesar dos seus esforços, já eram tarde demais, pois o Império Soviético já não tinha mais força para manter os enormes gastos militares resultantes da Guerra Fria, que no dia 3 de dezembro de 1989, numa reunião entre Gorbachev e George H. Brezhnev, um impensável aconteceu. A União Soviética reconhecia sua derrota e a Guerra Fria chegava ao fim. E o grande Império Comunista, sonhado por Lenin, expandido ferro, fogo e sangue, pois Stalin desmoronava de forma ruidosa por toda a Europa. E aos poucos, países que durante décadas permaneceram debaixo de uma autêntica cortina de ferro iniciaram a aproximação por mundo ocidental. E a Guerra Fria durou cerca de 44 anos, no período onde no qual espalhou a guerra, o sofrimento e a morte em diversas partes do globo, no qual onde deixaram o mundo à beira do apocalipse nuclear por diversas vezes. Mas o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos acabaria por vencer a guerra, espalhando pelo mundo seu estilo de vida. Como eu posso dizer, no mundo pós-Guerra Fria, a bipolarização do poder deixou de existir. O Ventura, neste momento, é apenas superpotência militar no mundo, algo que promete mudar em breve com a ascensão da China. Olha, sabe uma daquelas séries que dá gosto de ver, deixa a gente feliz em saber que amanhã tem mais. Uma ótima noite.
Ah, velho, tá indo tão... Vai. Onde vai? Vai. Vai. É mais perto, gente. Larga de vergonha. Vai.